Voltamos para o segundo bloco do programa A Polêmica, aqui pelo canal 25 da Via Cabo, Terceira Via TV. E hoje nós temos a grata presença do promotor público Marcelo Lessa, que está conversando aqui com a gente por questões jurídicas, sociais, administrativas. E eu estava no bloco passado, interrompi, que era a segunda pergunta que eu ia fazer para ele, já estava se antecipando, é que quando a imprensa toda divulgou, e o Marcelo é uma pessoa pública, a ida dele a Brasília com a chefe do Poder Executivo Municipal, várias pessoas questionaram se futuramente o promotor Marcelo Lessa oferecesse alguma ação, propusesse alguma ação civil pública, ou seja, estivesse engajado em alguma questão em que a Prefeitura Municipal pudesse estar no polo passivo, se isso poderia causar algum constrangimento, algum impedimento dele com relação a isso. Então é uma pergunta que a gente não podia se furtar de fazer e Marcelo agora tem a oportunidade ampla aqui para poder também responder esse questionamento que não é só meu, mas também é de toda a comunidade. Bom, Cláudio, primeiro eu queria dizer o seguinte, essa questão dos royalties, na minha opinião, é uma questão apartidária, apolítica. A prefeita Rosinha, muito gentilmente, me convidou para ir a Brasília, exatamente porque ela queria encontrar com os ministros do Supremo e queria que não fosse dado um tom político, que não parecesse o prefeito lá batendo na porta, não querendo perder a arrecadação. E me convidou institucionalmente, queria ser acompanhada de um magistrado, de um membro do Ministério Público, e eu prontamente compreendi o convite da prefeita e aceitei, como irei todas as outras vezes que ela me convidar, independente do que algumas pessoas possam ou não pensar. Eu não me pauto por aquilo que terceiros pensam, tenho a minha consciência, né? E vejo essa questão dos royalties, repito, como uma questão institucional pela importância dela. Qualquer que fosse o prefeito que tivesse nessa situação que me convidasse, eu iria, não teria por que ser diferente pelo fato da prefeita ser a Rosinha, podia ser qualquer outro que eu iria, sem nenhuma distinção. E esses questionamentos, de fato, eu vi que fizeram, enfim, não tem nenhum problema com questionamentos. Eu acho que a gente vive num Estado democrático, cada um tem direito de pensar o que bem entende. E isso, em hipótese alguma, impediria a sua atuação caso fosse necessário? De maneira nenhuma. A gente precisa parar com essa mania de conspiração, né? É impressionante como aqui em Campos algumas questões são meio esquizofrênicas, estranho. É verdade, eu tenho às vezes a impressão de que algumas pessoas talvez fiquem obnubiladas pela sua própria militância política, e a militância política exacerbada deixa a pessoa obnubilada mesmo. E existem umas obsessões aqui que é impressionante. Os fundamentalismos, né? Uns fundamentalismos. A gente mora nós não estamos no Islã, a gente reside em Campos, né? Enfim, por mais que todos tenham o direito de ter as suas considerações pessoais acerca do governante, qualquer que seja ele, a gente tem que ter a maturidade suficiente para, em pleno século XXI, mantermos relações institucionais. Pouco importa se a pessoa gosta ou não do Marcelo, da Rosinha, do Cláudio, etc. Nós representamos instituições que, para o bem do povo, que é o destinatário dos serviços de todos nós, devem ter que manter relações institucionais. Só mesmo um nível muito baixo de compreensão é capaz de explicar esse tipo de crítica, esse tipo de reação e esse tipo de preocupação, se é que havia preocupação realmente, que isso pudesse comprometer a nossa atuação, caso no futuro se visse na contingência de ter que tomar alguma medida. De forma nenhuma. De repente isso não é até pela consideração maior e pela esperança de fiscalização que o MP próprio tem, de repente o senhor olhar isso por um lado até positivo? Acho que sim. E outra coisa, e vou dizer uma coisa aqui também, talvez para frustrar as pessoas que tiveram essa preocupação. Eu tenho um excelente relacionamento com a prefeita Rosinha, vou continuar tendo, independente do que alguém possa pensar ou não, mas exatamente por isso eu lhe digo o seguinte: em momento algum, seja na viagem, seja em qualquer outra situação, em nenhum momento a prefeita me pede qualquer coisa que não seja institucional. Então não há por que ter. A prefeita Rosinha tem um nível de compreensão muito acima do que a grande maioria das pessoas podem supor que pudesse trazer algum risco
por conta desse relacionamento estreito, que, repito, é o relacionamento que eu sempre mantive ao longo dos 12 anos que estou na tutela coletiva com os prefeitos anteriores, sem nenhum problema. Eu acho que nós representamos instituições, né? E as instituições são muito mais importantes do que as pessoas. Então eu não vejo por que, pelo contrário, esse tipo de obsessão, que num primeiro momento até me aborreceu um pouco, mas depois faz parte, a gente compreende, enfim, faz parte do cenário político, mas esse tipo de obsessão eu chego a pensar até que é patológico, é um tipo de esquizofrenia que eu penso que é até patológica, né? O assunto é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Independente da crítica que se possa fazer à dependência dos royalties, ela existe, né? Você tem como se livrar dela de um mês para o outro, independente, né? A gente acabou de falar no primeiro bloco dessa crítica com relação a essa dependência, mas ela existe, a dependência existe, acho que é um fato incontroverso. E o fantasma que nos assombrava era que no mês seguinte não teria mais esse recurso. Uma perda imediata. Imediata, o que acho que seria algo muito próximo do caos. Então, qualquer pessoa com um mínimo de responsabilidade social, na minha opinião, se mobilizaria, como eu me mobilizei, para poder ir, para poder acompanhar a prefeita, enfim, somar esforços. Eu digo a você que, aí eu achei que não seria muito conveniente, mas se dependesse de mim, se eu achasse que pudesse, eu teria participado até do trio elétrico, mas aí eu achei que seria demais. Essa parte já não seria, enfim, mas isso pela importância da questão, entendeu? Se dependesse de mim, eu estava até no trio elétrico, mas aí, de fato, é inevitável que aí microfone, discurso, a coisa acaba realmente ficando com um tom um pouco mais político, e aí realmente não é conveniente estar próximo. Agora, esse trato institucional com os ministros, pelo amor de Deus, sinceramente, eu acho que beira a esquizofrenia paranoide esse tipo de ilação que foi feita, né? E isso foi, na verdade, uma preocupação que todas as pessoas responsáveis, sobretudo os que pensam nos mais necessitados de campos, devem ter e não perder o royalties. Eu vi algumas manifestações, não vou dar nomes porque não me interessa criticar ninguém, eu tenho que ser criticado e tenho que me acostumar com isso, estou perfeitamente tranquilo quanto a isso. Mas não me cabe aqui, penso eu, ficar replicando, rebatendo críticas das outras lideranças que têm todo o direito, repito, eu fico muito à vontade, convivo muito bem com a crítica sem nenhum problema. Embora, repito, jamais me deixarei pautar por elas, eu me pauto só com a minha consciência, gostem ou não, pouco importa se gostem ou não, o que pensam os outros. Eu, depois de 43 anos da vida, eu me dou ao luxo de não me preocupar com o que os outros pensam, né? Me preocupar só com a minha consciência. Mas eu percebia algumas manifestações naquela época da crise dos royalties que me dava a leitura de que a pessoa estava mesmo torcendo para que não desse certo. E isso é uma irresponsabilidade, né? O que se viu dava-me a nítida impressão de que se apostava que nós não conseguiríamos. Parece que havia uma torcida para dar errado, né? Aquela teoria da casa arrasada. Infelizmente, ainda há esse tipo de mentalidade na sociedade, na política, né? Que é a casa arrasada. Quanto pior estiver, mais chances eu terei para tentar chegar naquele lugar. Eu acho que isso parte muito da cidade ser dividida há muito blocos, tempo, desse calor polarização, político, né? Que evita até um discurso mais qualificado. Mas isso, exatamente. Então, você chegou onde eu queria chegar. Essa polarização, né? E aí, independente de saber quem começa, quem provoca, que tudo na vida são ações e reações, isso é fato, mas essa polarização, ela deixa obnubilado o discurso racional, o discurso passa a ser emotivo. Até de reconhecer o ponto positivo para poder criticar com credibilidade o negativo. Todo o governo da prefeita, dos ex-prefeitos, dos prefeitos que virão, cometerá acertos e erros pelo simples fato de que são seres humanos. Né? E para isso a máquina tem uma dimensão que faz com que isso possa acontecer. Para isso existem as instituições fiscalizadoras, né? Que também cometem seus erros, é natural também, porque também é feita de seres humanos. Agora, o que não se pode, eu penso, é a obsessão desse tipo de paixão levar a pessoa a não reconhecer quando precisa chegar junto e prestigiar e apoiar,
e quando precisa tomar uma posição de sustentar partidas contrárias, pontos de vista contrários, sem ficar inimigo por conta disso. Então, é preciso que a gente tenha um pouco mais de qualidade no discurso, né? E essa qualidade só se vai alcançar quando se conseguir desvencilhar dessa polarização que não é boa, né? O que acaba levando... Mas às vezes ela é até cultuada, né, Marcelo? Infelizmente. Mas né? isso não é bom, é o que eu falei, independente de quem começa, quem alimenta, independente de saber se é o lado A ou o lado B que fomenta isso e tal, no mérito ela não é boa para ninguém, para a cidade é muito ruim. E essa cultuação, ela ficou inserida nessa questão de torcer ou não por este fim. Poxa, eu não consigo imaginar alguém em sã consciência que não esteja próximo da insanidade mental torcer para que a liminar da ministra Carmen seja derrubada e a gente no mês seguinte perca os royalties. Eu não consigo imaginar que alguém consiga torcer por isso e esteja e passe por um exame de sanidade mental minimamente Mas você sério. concorda plenamente que também era um momento de discutir as alternativas, não é? Não, porque claro. se não houvesse a iminência da perda, esse discurso também não surgiria nunca. Sim, tudo bem. Talvez a grande lição, eu espero na realidade, eu aposto, em que a grande lição de todo esse pesadelo seja exatamente o discurso racional da receita alternativa, de como se complementar a receita. Se a liminar da ministra for confirmada, e eu tenho o sentimento, a impressão, pelas conversas que nós tivemos lá com os ministros, eu tenho a esperança e a confiança de que será confirmada. Os contratos em vigor, né? Com relação aos contratos em vigor, pelo menos, que é o mínimo, e então a gente possa ter aquilo que passou como um grande pesadelo, a lição que se tem que tirar dele, e eu acredito que se vai tirar, é exatamente a busca das alternativas para que amanhã ou depois, caso volte esse risco, caso se tente dar um outro golpe desse nos estados produtores e municípios produtores, a gente não fique com o coração na mão, como nós ficamos durante aquele período até que a liminar fosse concedida. Outra questão importante, Marcelo, é com relação a, recentemente, o deputado estadual Marcelo Freixo veio a Campos, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alerj, a pedido do também deputado estadual Roberto Henriques, para que se discutisse em Campos um caso que já virou uma lenda urbana, que é a questão das meninas de Guarulhos, intitulado Meninas de Guarulhos, que não envolve só meninas, né? Envolve também meninos, mas foi intitulado Meninas de Guarulhos, um inquérito que estava em tese paralisado há um bom tempo e não havia aí uma satisfação social que também é importante. E após a audiência pública, o Procurador-Geral do Estado já nomeou uma nova promotora pública para que ela possa, a partir dos dados que já tem, dar prosseguimento a essa questão, para lá na frente, quem realmente for acusado que seja, e quem não for também, que a gente desmistifique também uma série de questões. Qual a leitura que você faz sobre esta questão? Da morosidade e também desse possível avanço agora, depois de 4 anos? A morosidade não há como ser negada, e aí é aquela questão da crítica que a gente tem que ter a humildade de recebê-la e reconhecê-la, né? De fato, um caso dessa envergadura já tinha que ter tido uma resposta, ainda que a resposta fosse dizer o seguinte: olha, é só uma lenda urbana, aquela história, né? Nós temos que tomar decisões, o Ministério Público, seja denunciar, seja propor ação civil, seja arquivar. E devemos tomar essas decisões exclusivamente calcadas na nossa consciência independente de qualquer tipo de pressão, né? Por causa nossa posição garantista, enfim, a discussão filosófica toda. Agora, é de fato que quando se demora a tomar essa decisão, nós realmente damos a cara para apanhar e nesse ponto não há o que tentar justificar. Era realmente para se ter tido alguma decisão, exatamente para que não virasse, como você falou, uma lenda urbana. E não se sabe até que ponto é fato ou é realmente lenda urbana. Eu, como eu falei, eu nunca cheguei a atuar nessa investigação. Aliás, os meses que eu tive acumulando a segunda PIP, que é a promotoria onde está esse caso, eu não cheguei a passar por ele. Quando foi marcada a audiência pública, eu, na qualidade de coordenador aqui do Centro Regional do Ministério Público, eu fui ao Procurador-Geral
E, na verdade, eu tomei essa E iniciativa. só um parêntese, o Ministério Público, inclusive, foi criticado lá por não estar presente, né? É verdade. E eu recebo essa crítica com toda a humildade, mas eu não acredito que se estivéssemos presentes naquele momento, teríamos alguma coisa a acrescentar, porque naquele momento o inquérito não estava aqui, o Ministério Público não estava em nosso poder, né? Esse inquérito ele foi remetido há uns anos atrás para a assessoria do então Procurador-Geral de Justiça, que não é o atual, é o Procurador-Geral de Justiça anterior, e o andamento que ele teve nesse período foi esse que você criticou com razão, né, por conta dessa crítica. Na realidade, o inquérito não é que a atual promotora foi designada especialmente para atuar nele, não foi isso. É que o inquérito voltou da assessoria do Procurador-Geral pelo fato de que não há mais ninguém com prerrogativa de foro no tribunal que justificasse a atribuição originária do Procurador-Geral. E, por essa razão, o inquérito voltou à origem, à promotoria natural, que hoje é ocupada por essa promotora, pela doutora Renata. Então, na verdade, não houve uma nomeação específica para o caso. Não, coincidentemente, é ela que está no... Exatamente. O inquérito, há uns 2 anos atrás, ele foi à assessoria do ex-procurador-geral de Justiça, porque era necessário deliberar em relação a algumas pessoas mencionadas que à época tinham foro por prerrogativa de função, que não tem mais. Então, por essa razão, o inquérito voltou à promotoria de origem, primeiro grau, que hoje é ocupada pela doutora Renata. Quando esse inquérito voltou, chegou às nossas mãos, foi exatamente no final do mês passado. E a promotora titular estava de férias, doutora Renata, e eu estava acumulando, cobrindo ela. O inquérito, por acaso, passou pelas minhas mãos exatamente no dia 28 de maio. Então, nós vamos só dar um intervalinho para Marcelo continuar com essa questão referente a Meninas de Guarulhos e nós vamos aproveitar o terceiro bloco para outras questões também pertinentes. Estamos aqui com o promotor público Marcelo Lessa, nós vamos a um intervalo rápido, daqui a pouco a gente volta.